Imagine você já estando com o seu negócio avançado, já estando funcionando, já vendendo, e aí venha um fiscal e feche o seu negócio porque você não está regularizado. Já pensou em criar galinhas poedeiras para venda de ovos para consumo? Já? Você sabia que precisa regularizar o seu negócio para que você tenha longevidade e você consiga atingir os grandes mercados? Não sabia não? Pois é. Vamos explicar tudo para vocês hoje sobre como regularizar o seu negócio da forma correta e todas as vantagens de se ter uma granja regularizada. Então vamos ao vídeo. Rodrigo, mas por que eu vou regularizar a minha granja? Quais as vantagens de uma granja regularizada? Vamos começar pelas primeiras vantagens que são muito importantes. É os novos mercados que você pode atingir. Por exemplo, um grande supermercado não vai comprar ovos de um pequeno criador que não tenha um mínimo manejo correto e também não tem os selos de inspeções que são necessários para vender nesses grandes mercados. Então, o principal fator para você regularizar a sua granja é você conseguir atingir grandes mercados e automaticamente você tendo uma produção alta, mais de 500 galinhas, o que vai acontecer? Você vai ter uma venda praticamente garantida, porque são poucos criatórios e granjas que são regularizadas no sistema caipira. E se você tiver uma granja regularizada, os grandes mercados não têm interesse em comprar de você, porque na verdade eles só podem comprar de você. Só para vocês terem ideia, aqui em Minas Gerais existem pouquíssimas granjas no sistema caipira regularizadas. A gente visitou uma há pouco tempo, que é a Granja Mandaçaia, uma cidade de Sarduá, aqui perto da gente, tem um vídeo aí no canal. E ele regularizou a sua granja e ele consegue vender toda a sua produção para os mercados ali regionais perto dele. Ele diz que ele quer aumentar cada vez mais porque ele não consegue atender a demanda que ele está tendo. Pois é, antes de regularizar, ele não tinha essa vantagem, ele não tinha como atender esses mercados porque eles precisavam de nota fiscal, precisavam de algumas documentações, precisavam do selo de inspeção que ele não tinha. Com isso, quando ele regularizou, ele conseguiu atingir todos esses mercados. Além de você atingir esses mercados, que são importantíssimos para a hora da venda, você não vai se preocupar mais em vender, você também, quando está regularizado, você tem acesso a créditos. Isso mesmo, você pode pegar financiamentos no banco para você melhorar e investir aí no seu criatório, na sua granja. Quando você está regularizado, você consegue acesso a esses créditos muito mais facilmente, pois você vai ter toda a documentação necessária para poder exigir esses financiamentos que você vai pegar. Como também você vai ter uma competitividade muito maior. Como tem poucas granjas que têm a regularização para o sistema caipira, você vai ser um dos poucos que tem esse mercado aberto para você. Então você vai mostrar muito mais confiança para o consumidor final, quando ele for pegar o seu produto e identificar para poder fazer a compra, ele vai ter muito mais confiança, porque você vai estar com selos de inspeção certinho, vai estar regularizado, vai estar de acordo com todas as normas e leis exigentes para você estar funcionando. Então com isso, também facilita muito na hora da venda, pois você vai agregar muito mais qualidade ao seu produto. Porque quando a gente regulariza, turma, a gente obrigatoriamente vai ter que fazer algumas coisas que antes a gente às vezes não fazia direito. Um exemplo para vocês verem. A vacinação ela é obrigatória quando você tem uma granja regularizada. Você vacina suas aves? Você já vacinou alguma vez? Você tem dificuldade de adquirir vacinas? Pois é. Quando você tem uma granja regularizada, você tem que ter a estrutura adequada de acordo com a regularização, de acordo com as leis, com as instruções normativas. E o que tem que estar de acordo? Tela, comedouros, bebedouros, cama, higiene, pé dilúvio e tudo mais. Até mesmo a entrada do seu criatório, como aqui no criatório, a gente precisou de colocar um portão para evitar que qualquer pessoa entre aqui no criatório. Por quê? Porque a gente está em processo de regularização, isso aqui é uma exigência. Então não pode qualquer pessoa acessar a sua granja, o seu criatório, se você estiver regularizado. Essa é alguma das exigências. Tem outra que a gente vai mostrar para vocês daqui a pouco, mas são algumas delas que são importantes para poder o quê? Dar uma segurança para suas aves e para o seu negócio. Não pode ser de qualquer jeito. As coisas vão começar a se organizar quando você pensa em regularizar. E vocês vão entender um pouquinho nesse vídeo como que faz. Outro ponto de quem não é regularizado é ter um pouco de dificuldade na hora de vender o seu produto. Quando você não tem a regularização, alguns mercados não conseguem comprar o seu produto por você não ter um selo de inspeção e não conseguir emitir a nota fiscal para eles. E você também corre um grande risco de ter apreensão dos seus produtos, como também até mesmo fechamento do seu negócio. Imagine você já estando com o seu negócio avançado, já estando funcionando, já vendendo, e aí venha um fiscal e feche o seu negócio porque você não está regularizado. Pois é, isso aconteceu e acontece direto com vários produtores que se preocupam em vender, se preocupam em começar, mas não se preocupam em regularizar o seu negócio.
Pois é, isso é muito importante, a gente vai entender agora nesse vídeo mais outros detalhes sobre a regularização. E qual tipo de criatório, qual tipo de negócio, qual tipo de granja que eu posso regularizar? Você pode regularizar a sua granja para produção de frango caipira, você pode também regularizar a sua granja para produção de ovos caipira e pode regularizar também seu criatório de aves ornamentais. Tem esses 3 tipos de regularização, cada um com a sua particularidade. Mas vamos falar um pouquinho sobre a granja para produção de ovos, que é o que a gente vai mais dar ênfase aqui nesse vídeo. Para você regularizar uma granja para produção de ovos, existem 2 tipos de regularização, o registro e o cadastro. O cadastro é quando você tem menos de 1000 aves, você faz um cadastro, ele tem um pouco menos de exigência. A principal diferença para o registro, por exemplo, é a não necessidade de um médico veterinário para poder acompanhar o seu criatório, a sua granja. Então, com isso, você vai gastar um pouco menos, aí, vamos dizer assim. Tem a desvantagem que você não vai ter o acompanhamento veterinário, mas você não precisa desse veterinário te acompanhando para poder assinar a sua granja, né, e fazendo visitas periódicas. Quando você tem o registro, aí sim, ele é um pouco mais exigente, exige-se mais coisas porque você vai criar acima de 1000 aves. E, logicamente, quando você pensa em criar acima de 1000 aves, você vai ter que ter uma estrutura muito mais organizada com isso, né? E, por exemplo, aqui em Minas Gerais, como é que funciona? Qual o órgão que a gente procura? A gente procura o órgão de defesa estadual, aqui em Minas Gerais, por exemplo, é o IMA. Você vai entrar no site do IMA e preencher um cadastro dizendo que você quer fazer essa regularização. Posteriormente, vai vir um técnico fazer uma vistoria no seu negócio para poder verificar se você já tem estruturas, se você já está começando do zero e o que é que você quer fazer. Você quer começar uma granja para produção de ovos, que é para aves ornamentais, ou quer uma granja, por exemplo, para a produção de frango caipira. Dito isso, você identificou, o técnico identificou quais são o tipo de nicho que você quer trabalhar, ele vai identificar o que precisa melhorar nessa estrutura. Aqui no criatório, por exemplo, eu tive que fazer vários detalhes, várias melhorias para poder adaptar a minha estrutura para o que eu queria fazer. Então eu tive que adequar telas, as telas têm que ser de acordo com a regularização, que não pode ser mais do que 2,54 centímetros. Não pode ter acesso de passarinhos, por exemplo, em nenhum local. Então aqui a gente tampou todo o acesso do telhado ali para passarinhos não entrar dentro do galpão. São alguns detalhes. Tive que fazer uma calçada aqui de fora a fora para a gente poder andar e caminhar e não andar no meio do barro, né? Para poder levar os ovos, etc. Então tem vários pontos que são obrigatórios para a gente adaptar na estrutura. No meu caso aqui eu tive que fazer essas adaptações. Mas se você for começar do zero, aí sim você vai fazer uma planta adequada do seu criatório, né, do seu galpão e tudo mais, e fazer também um memorial descritivo, descrevendo toda a sua propriedade, o que tem nela. O que tem de estruturas, o que tem de vizinhos, os rios que correm sua propriedade. E essa documentação, geralmente, quem faz com mais facilidade é um médico veterinário. Você vai contratar um médico veterinário para que ele consiga fazer um projeto para você conseguir essa regularização. Ele tem muito mais facilidade, ele já conhece, né, das leis e conhece como faz para dar entrada na documentação. Aqui a gente tem o nosso médico veterinário que faz essa parte para a gente. Mas nós vamos detalhar outros detalhes para vocês, para você entender como que faz para você iniciar a regularização aí da sua granja. Se você tiver mais de 1000 aves e ter que fazer o registro das suas aves, existem algumas exigências a mais que você precisa fazer, como um plano de controle sanitário do que você faz para manter as suas aves saudáveis. Então esse plano de controle sanitário você vai ter que identificar e colocar na sua granja o pé de luva, como eu disse, né, anteriormente. Você vai precisar colocar o controle sanitário de, por exemplo, roedores. Você vai ter que fazer armadilhas aí contra ratos, etc. O controle sanitário também de pássaros para não entrar no seu galpão. Isso é exigido quando você vai fazer o registro da sua granja. Em algumas cidades também vai te exigir o alvará ambiental. Se você tiver uma propriedade que tenha rios, que tenha pequenas florestas aí, né, pequenas matas, você também vai precisar do alvará ambiental para poder regularizar a sua granja, para você ter o selo de inspeção. Você também vai precisar do médico veterinário responsável, ele que vai assinar a sua regularização. Você também precisa do teste da sua água. Se a sua água já não vem tratada, você precisa fazer o teste anual da sua água, que a água é importantíssimo para a avicultura e tem que ser de qualidade. A gente tem que dar água de qualidade para suas aves. Além de um manejo importantíssimo que é o controle da vacinação das suas aves. Você também precisa ter um plano de vacinação das suas aves e ter comprovante de vacinação das suas aves. Você deve ter a vacina, tirar ali aquele rótulo dela e anotar direitinho e botar aquele rótulo no dia que você vacinou suas aves. Isso é importantíssimo para que você mantenha o seu registro ou até mesmo consiga a regularização aí da sua granja. Outro ponto importante da regularização é o distanciamento de outras granjas. Pois é, existe isso também. Se houver outras granjas perto de você, pode ser que você não consiga regularizar.
Então qual é a distância mínima que você tem que estar de outras granjas? Principalmente matrizeiros, que é o quê? Onde faz os pintinhos para poder fazer a venda para as granjas, né, fazer a recria e produção de ovos. Então se você tiver a menos de 3 km dessas granjas, você não consegue regularizar. E tem alguns polos também, algumas cidades que estão, vamos colocar assim, polos de avicultura, que tem muitas granjas, você tem que estar a um mínimo de distância de 3 km. Menos que isso, você provavelmente não vai conseguir regularizar. Por que disso? Porque essa distância é a mínima aceitável para a proliferação de doença. Às vezes é um pássaro aqui, ele pode ir nessa outra granja, levar alguma doença que está aqui na sua granja e aí afetar todo um plantel. E dependendo da doença que chegar no seu plantel, você tem que abater todas as aves. Pois é, isso é muito sério. Doença de Newcastle, doença de maré, que se chegar no seu plantel, você vai ter que abater todas as aves. E se um pássaro vier aqui, beber na água das suas aves, pegar essa doença e levar para um outro plantel e chegar essa doença lá, também não tem jeito, vai ter que abater todas as aves. Então as práticas de medidas de biossegurança para evitar que os pássaros acessem a comida e a bebida das suas aves, acessem o dentro do galpão e roedores, etc. Todas essas medidas são importantíssimas de biossegurança para que você não prolifere a doença e também não chegue a doença até mesmo às suas aves. Pois é, isso é importantíssimo, essas medidas a gente não leva tão a sério quando a gente não está regularizado, mas quando você pensa em regularizar, isso é levado muito a sério, pois você pode perder todo o seu negócio por conta de, às vezes, um pequeno manejo errado, um pequeno vacilo ou uma estrutura inadequada. Dentre os fatores de biossegurança da sua granja, um deles é a cerca ao entorno de todo o seu criatório. Aqui, por exemplo, nós temos um portão de acesso do criatório, eu tenho uma cerca que corre em volta de todo o criatório para que outros tipos de animais não acessem o criatório. Então, nesse ponto aqui, a gente vai manter o controle de pessoas, manter o controle de carros que poderem entrar aqui, e se algum carro for chegar aqui, eu tenho que fazer toda a desinfecção dele. Isso é importantíssimo para manter a biossegurança e não entre nenhum tipo de animal diferente ali no meu criatório, na minha granja. Porque eu posso levar alguma doença, por exemplo, se uma galinha caipira começar a rondar aqui e aqui tiver acesso ao meu galpão, ela pode levar doença para o meu criatório. E eu posso perder todas as minhas aves por conta de uma doença de uma ave externa. Então a gente tem que ter esse cuidado. Essa cerca aqui no entorno, ela tem que estar 5 metros do seu galpão para que você tenha essa proteção extra. Então você tem o seu galpão, tem um cercado e tem uma cerca externa, 5 metros no entorno dele, para que você tenha proteção e não tenha outros animais que tenham acesso à sua granja, às suas aves. Uma estrutura obrigatória quando você pensa em regularizar é a composteira que está ali atrás. A composteira nada mais é o local onde você vai colocar as aves que morrerem no seu criatório, na sua granja. Ali você vai colocar as aves para elas se decomporem com o tempo e aí sim você pode usar elas como adubo. Então como que funciona? A composteira ela é dividida geralmente em 2 espaços. Você pode fazer ela, por exemplo, de 1 por 2 metros. Então um espaço de 2 por 2 atende perfeitamente a composteira. Se você colocar ela no solo, você precisa fazer um piso de concreto para que ela não tenha contato direto com o solo. Ou você pode fazer ela suspensa do solo e aí pode fazer de madeira e de outros materiais também. Ela deve ser fechada dos lados e deve ao mesmo tempo ter ventilação para que as bactérias consigam ali trabalhar para poder decompor as aves que morrerem no seu criatório e você já colocar ali para decompor. Então a composteira é uma estrutura que você precisa e ela deve ser feita em um local adequado. Aqui no criatório, por exemplo, ela é feita longe, bem distante daqui do criatório, né? Pois esse local ali foi escolhido pelo IMA, que é o órgão que regulariza a gente aqui. Então ele escolheu um local mais distante, porque ali como vai ter aves mortas, aves que vão estar decompondo, não pode estar perto dos seus galpões. Isso é importantíssimo. Se estiver perto dos seus galpões, muito provavelmente vocês não vai conseguir regularizar a sua granja. Então uma estrutura importante é a composteira. Um dos pontos que vai ser exigido no processo de regularização é você criar o pé de luva na entrada do seu criatório. Para que serve o pé de luva? O pé de luva você vai fazer a desinfecção dos calçados, higienizar toda a sua mão, higienizar todo o material que for preciso antes de entrar na sua granja. Essa desinfecção vai evitar que você traga qualquer tipo de patógeno para dentro da sua granja e possa afetar suas aves. Então o pé de luva ele é obrigatório, principalmente na entrada do criatório e também em todos os galpões que você for entrar. Então você pode fazer a higienização com cloro, com cal e com produtos à base de amônio quaternário, que são desinfetantes específicos para a avicultura. Esse é um ponto principal que vai ser exigido para você ter na sua granja para você ter a regularização. Outro ponto que é importantíssimo na regularização é o controle de roedores. Essa é uma armadilha que a gente tem aqui no criatório, espalhada em vários locais, onde a gente coloca a isca ali e os ratos que vão, porventura, andar aqui na sua granja, eles vão comer essa isca e vão eliminando os roedores. Então aqui é a sala de ração, é obrigatório você ter esse controle de roedores, porque os roedores eles são
eles proliferam diversas doenças e com o controle de roedor a gente evita que várias doenças se espalhem para o seu criatório. Então, esse é um exemplo de armadilha que você pode usar. Tem diversos outros, né? Você pode utilizar também. Aqui a gente tem algumas que a gente coloca no alto, por cima, perto do telhado. Tem alguns roedores que eles ficam andando no telhado. Vou mostrar para vocês. Essa é outra armadilha que a gente tem. A gente coloca a isca ali para os ratos, que se porventura tiver algum rato andando aqui no telhado, ele vai se alimentar daquela isca ali e a gente vai eliminar todo o plantel. Então são algumas formas para a gente poder eliminar qualquer tipo de roedores que possam acessar aqui a granja. Isso é obrigatório também se você pensar em regularizar. Então, essas são as principais vantagens de você regularizar o seu negócio. Você tem acesso a novos mercados, você tem uma segurança no seu negócio e tem uma longevidade muito maior, porque quando o seu negócio é regularizado, com a sua granja regularizada, você não vai ter problema algum e vai incentivar você a melhorar cada vez mais, pois você vai ter que melhorar a estrutura, vai ter que melhorar o seu manejo, vai ter que melhorar a qualidade das suas aves, a qualidade do seu produto. E tudo isso faz com que a gente entregue um produto cada vez melhor para o consumidor. Então a regularização, apesar que a gente acha que é, vamos colocar assim, um bicho de sete cabeças, que é algo querendo roubar a gente, para a gente gastar mais, etc., é um sentimento comum. Mas nada mais é do que a gente procurar melhorar o produto que a gente está entregando, melhorar o seu negócio para que ele seja realmente longevo, para que ele realmente seja um negócio de verdade e você lide com a empresa. Porque se você começar a criar galinha de qualquer jeito, manejo errado, como muitas pessoas fazem, com mortalidade das aves, entregando um produto de baixa qualidade, enfim, você não vai ter realmente um negócio longevo que vai te gerar grana, que vai te gerar dinheiro e que vai entregar um produto de qualidade para o seu cliente. Então, essas são as vantagens principais de uma regularização para você realmente ter um negócio de qualidade, para você ter um negócio que vai te dar rentabilidade e que você consiga crescer cada vez mais. Essas são as principais vantagens. E se agora você sabe como que regulariza a sua granja, se esse vídeo te ajudou, quero que você curta esse vídeo, né? E se não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. E se tem mais alguma outra dúvida ainda que a gente não tirou nesse vídeo, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer questão de te responder. Obrigado, turma, por assistir esse vídeo até aqui. Valeu e até o próximo vídeo.